Sou Liliane Hanna e a nossa aula de Química hoje irá tratar sobre o estudo dos gases. Iniciamos com a diferenciação entre gás e vapor, bolhas formadas ao aquecermos a água e aquelas existentes no interior de um copo de refrigerante. No caso da água, que está na forma de vapor, ela pode ser liquefeita por uma simples diminuição de temperatura ou aumento da pressão. A bolha só subirá para a superfície quando a pressão do vapor dentro dela se torna igual à pressão atmosférica. Gás do refrigerante, que é utilizado para gaseificar as bebidas, é o CO2. Na verdade, esse gás dissolve-se no líquido devido ao aumento da pressão e à diminuição da temperatura. A maioria dos gases são compostos moleculares, com exceção dos gases nobres, que são formados por átomos isolados. No estado gasoso, as moléculas encontram-se muito mais separadas umas das outras do que nos estados sólidos e líquidos. Conforme a imagem aqui apresentada, você percebe que no estado sólido as moléculas encontram-se mais agrupadas. No estado líquido, elas já sofrem uma certa dispersão, uma mobilidade, e no estado gasoso, elas se encontram totalmente dispersas. Características físicas dos gases. Os gases têm uma grande facilidade de se comprimir, se expandir e de se dilatar. Eles não apresentam volume fixo, são miscíveis, ou seja, se misturam em qualquer proporção. Estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão, ocupando um certo volume a uma determinada temperatura. Aos valores da pressão, do volume e da temperatura chamamos de estado de um gás. Na imagem, nós temos aqui um certo gás dentro de um recipiente que ocupa um volume de 5 litros e está a uma temperatura de 300 Kelvin e uma pressão de 1 atmosfera. Nos trabalhos científicos, convenciona-se trabalhar com a escala absoluta, a escala Kelvin. Variáveis de estado de um gás. Os valores da pressão, do volume e da temperatura são constantes. Então dizemos que pressão, volume e temperatura são variáveis de estado de um gás. Nós temos aqui 3 situações onde você pode visualizar que por vezes a pressão ela oscila e o volume também oscila e a temperatura. Pressão. Denominamos de pressão de um gás a colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente em que ele se encontra, conforme você visualiza aqui nessa animação. Você percebe que as moléculas de um gás estão se chocando, contra as paredes desse recipiente. Lei dos gases. Transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. Essas são as 3 transformações que os gases podem sofrer. A primeira é a lei de Boyle-Mariotti, chamada de transformação isotérmica. O que é isso? Essa transformação ela acontece com uma condição. A temperatura desse gás ela vai se manter constante. E a equação enunciada por Boyle é a pressão inicial vezes o volume inicial igual à pressão final vezes o volume final. E representada no gráfico através dessa curva denominada de isoterma. Então, como nós já havíamos falado, mantemos a temperatura constante, modificamos a pressão e o volume de uma massa fixa de um gás. Aqui nessa imagem, você visualiza que na situação inicial, ou seja, no estado 1, nós temos uma pressão de 1 atmosfera. Já no estado 2, essa pressão ela foi para 2 atmosferas, ou 2 atm. O volume no estado 1 desse gás é de 6 litros. Já no estado 2, ele foi reduzido para 3 litros. A temperatura, como se trata de uma transformação isotérmica, ela se mantém constante em 300 Kelvin. Aqui nós temos um exemplo de uma situação
de transformação isotérmica. Uma amostra de gás oxigênio está no recipiente de 5 litros e sua pressão é de 130 kPa. Se isotermicamente essa amostra é comprimida até o volume de 0,5 litros, qual será a sua pressão final? Vamos aqui separar todas as informações. Nós temos aqui, primeira coisa que ele lhe disse, que o volume inicial desse gás é de 5 litros e que esse gás está a uma pressão de 130 kPa. Ah, mas você não disse que era a atmosfera? Isso aqui é uma outra unidade de pressão, que também pode ser utilizada. O volume foi reduzido para 0,5 litros. E agora ele lhe pergunta qual vai ser a pressão final desse gás. Então, você, utilizando a equação enunciada por Boyle e Mariotti, você multiplica aqui, ó. Pressão 2 vezes 0,5 é igual a 130 vezes 5. Fazendo essa conta, nós iremos chegar que a pressão final é de 1.300 kPa. Segundo a lei de Charles e Gay-Lussac. Bom, nós temos a transformação isobárica. E também foi enunciada por esses mesmos estudiosos uma outra transformação, a transformação isovolumétrica. Mas agora nós vamos falar da transformação isobárica. Transformação isobárica é aplicada em máquinas térmicas como motores a vapor ou a combustão interna. Ocorre a uma pressão constante. Então aqui, nesse tipo de transformação, a chamada transformação isobárica, o que vai se manter constante vai ser o que? A pressão. Modificamos a temperatura e também o volume desse gás. Aqui nós temos aqui, no exemplo, o estado inicial, nós temos uma pressão de 1 atm. O estado 2, ou estado final, é a pressão de 1 atm. Então, você vê que a pressão aqui não foi modificada, ela se manteve constante. O volume aqui era 6 litros, variou para 3 litros, a temperatura 300 Kelvin variou também para 150 Kelvin. A representação gráfica da transformação isobárica é essa reta denominada de isóbora. E a nossa equação aqui, você vai ter aqui o volume inicial dividido pela temperatura inicial, que é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Transformação isovolumétrica ou isocórica ocorre a um volume constante. Agora, o que vai ficar constante é o volume. A representação também aqui, a representação gráfica, também é uma reta. A equação agora é a pressão inicial dividido pela temperatura inicial, que é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Então, conforme já havíamos falado, uma transformação isocórica, que também pode ser chamada de isovolumétrica, o que vai se manter constante é o volume. Então, a gente vai modificar a pressão e também temperatura desse gás, conforme você pode visualizar aqui na imagem. Aqui nós temos exemplos, né? Uma amostra de nitrogênio gasoso encontra-se a 27 graus e 1 atm. Se essa amostra sofrer uma transformação isocórica ou isovolumétrica até chegar a 177 graus Celsius, qual será a pressão final? Olha, antes de você iniciar essa atividade, é necessário que você tenha em mente que a escala de temperatura que você deve utilizar é a escala Kelvin. E o enunciado da questão trouxe para você as temperaturas na escala Celsius. E agora o que eu vou fazer? Basta que você transforme, né, para a escala Kelvin. E como eu faço isso? Simplesmente você pega a temperatura Celsius que lhe foi dada e soma-se com 273. E aí você vai ter
a temperatura na escala Kelvin. Então, antes de iniciar, você já faz a conversão para que não ocorra nenhum engano. Então, aqui você tem a temperatura inicial 27 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Você convertendo essa temperatura para a escala Kelvin fica 300 Kelvin. Você convertendo a temperatura final aqui, 177 graus Celsius, para a escala Kelvin, vai ficar 450 Kelvin. E aí ele lhe pergunta qual vai ser a pressão final. Você fazendo aqui essa equação, resolvendo essa equação, nós chegamos no resultado de pressão final de 1,5 atm. Nesse outro exemplo aqui, considere uma determinada quantidade de gás carbônico em um recipiente de 15 metros cúbicos a 1 atm e 57 graus Celsius. Se esse gás for transferido para outro recipiente de 20 metros cúbicos, qual deverá ser a temperatura final, a fim de que a pressão não se altere? Novamente, faça logo a conversão da temperatura para a escala Kelvin, conforme está aqui na questão, né? E aí você viu que o volume variou. O volume variou de 15 metros cúbicos para 20 metros cúbicos. A pressão, ela se manteve constante em 1 atm. Então, aqui se trata de uma transformação isobárica. Realizando aqui os cálculos da equação, nós iremos chegar em uma temperatura final de 167 graus Celsius ou na escala Kelvin de 440 Kelvin. Lei geral dos gases. Muitas vezes a transformação de um gás ocorre simultaneamente com a variação de pressão, volume e temperatura. Nas transformações anteriores, variava apenas uma grandeza. Nessa equação geral dos gases aqui, pode acontecer de variar simultaneamente. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a chamada equação geral dos gases, conforme enunciada aqui. Você tem, na verdade, a junção daquelas três equações das transformações que nós falamos anteriormente. Neste exemplo, nós temos aqui uma amostra de 1 mol de gás de oxigênio ocupa 22,4 litros a 0 graus Celsius e 1 atm. Empregue a equação geral dos gases, que está aqui logo acima do enunciado, para prever qual será o volume dessa mesma amostra de gás se estivesse submetida a uma temperatura de 273 graus Celsius e uma pressão de 0,5 atm. Separe tudo que o enunciado falou para você. Volume inicial, 22,4 litros, pressão, 1 atm, temperatura 0 graus Celsius. Não esqueça de fazer a conversão. O volume final é o que ele quer saber. Então, você não tem essa informação. Pressão 2, 0,5 atm, temperatura final, que é o T2, 273 Celsius. Transforme para Kelvin. Ao lado você tem já os valores transformados. Aplique aqui na equação e nós iremos chegar ao valor do volume final de 89,6 litros. Obrigada de todo o coração e fiquem com Deus.